torcedor tem todo o direito de estar bravo e tem que estar bravo mesmo. Um time do tamanho do Santos não pode ter 4 pontos em 21 disputados, Elias. Uma vergonha, principalmente para um clube que voltou agora para a primeira divisão do futebol brasileiro. É um absurdo. Agora, Elias, impressionante o que aconteceu no jogo. O Santos teve N oportunidades criadas no primeiro tempo. No segundo tempo, rapidamente faltou perna. Aí entra na questão do preparo físico. O Grêmio, com mais perna, conseguiu ter o controle do jogo na segunda etapa e acabou fazendo o gol da vitória numa falha defensiva da nossa defesa, Elias. Erros individuais fazem mais uma vez com que o Santos perca uma partida. 7 jogos, 5 derrotas, 1 vitória e um empate, Elias Russo. Santos perde mais uma. Perde mais uma, né, Marcão? De 21 pontos, você perder 17, cara, para um time do tamanho do Santos, com jogos na Vila Belmiro, contra o time reserva do Bahia, contra o time reserva do São Paulo, praticamente no Morumbi. Então, com o Bragantino, que é um time, tudo bem, até tá bem no campeonato, mas poderia ter feito melhor. Agora a gente fica criticando essa diretoria por falta de planejamento, mas não adianta mais, Marcão. Agora, aí com o que tem, esperar essa janela de meio de ano, ver se a diretoria abre os olhos aí, torcer para os que estão contundidos, Neymar e Zé Rafael, principalmente, que com certeza dá uma outra qualidade para esse time. O time evoluiu, mas faltou planejamento da diretoria em ter demorado tanto para mudar o treinador, né? Poderia até tirar do Caixinha no final do Campeonato Paulista e agora chega um cara para consertar o pneu com o carro andando mais uma vez, por falta de planejamento e erros individuais. Hoje o Santos acaba entregando mais 3 pontos para um adversário que vinha no desespero também, e é como você falou, tá difícil, chama o Santos, que o Santos já te ajuda. Sabe que alguém precisa ajudar o Santos também? Não é possível, cara. Uma boa partida que o Santos fez hoje, mais uma vez, sair derrotado, pelo menos um empate, acho que seria o mais justo hoje, Marcão. Tá em crise, chama o Santos Futebol Clube, a verdade é essa, o Santos Futebol Clube perde mais uma. Adriano Rosário, esse negócio de falar se houve injustiça no futebol, Adriano, é chover no molhado, né? Porque futebol não é o esporte mais justo, não é algo mais justo no planeta. Mas a verdade, Adriano, que o Santos perde mais uma e a torcida vai à loucura. Situação gravíssima do Peixe. O torcedor do Santos tem razão, né, Marcão, de reclamar, de ficar chateado, e isso é um fato, né, porque a gente olhar pro jogo do Santos hoje, no contexto, o Santos, pra mim, foi muito bem. O Santos teve bons momentos na partida, é que aquela alteração acabou pegando um pouco, acho que e o momento que saiu o gol do Grêmio foi exatamente por aquele setor do campo, né, mas se a gente pegar todo o contexto da partida, a gente olhar para o Kleber Xavier hoje na beira do gramado, começou com 3 zagueiros, percebeu que não deu certo, rapidamente trocou, sem mexer nas peças, mexeu nos jogadores que estavam no campo mesmo, conseguiu dar mais dinâmica nesse meio campo do Santos, quando ele troca o Tassiano de posição com o Rolézer, dá mais espaço também pro Soteldo, que foi o melhor do time no primeiro tempo, mas o futebol é ingrato, o futebol muitas das vezes acontece, você jogar bem, você não matar o jogo, como você falou muito bem no intervalo, né? O Santos não matou o Grêmio quando tinha oportunidade. E no segundo tempo, nitidamente os jogadores do Santos cansaram, algumas peças, principalmente os 2 volantes, cansaram na partida. Isso também facilitou quando o Grêmio coloca o Monsalve, quando ele tira o Cristaldo, coloca o Monsalve um pouquinho mais descansado, dificultou um pouco até pro próprio Rincon, que estava na marcação do camisa 10 do Grêmio. Quando o Monsalve entrou, o Monsalve teve mais espaço, mas a jogada do gol do Grêmio saiu exatamente ali pelo outro lado. Então, assim, é uma dificuldade que o Santos vai tendo na competição. Agora o Marcelo Teixeira vai ter que abrir os cofres aí, vai ter que abrir a carteira, vai ter que mexer nesse elenco. Tem jogadores que infelizmente o Santos precisa rapidamente ter um lateral de origem com muito mais qualidade, você tem um volante de mais saída de bola, embora tenha o Zé Rafael, que a gente não sabe como é que ele vai como é que ele vai chegar, como é que ele vai começar o jogo, enfim, a gente não tem ideia de como é que ele vai surgir. Tem o Neymar, que a gente tem até essa interrogação aí no Neymar, se ele vai voltar bem ou não. O Santos também tem pro lado direito, o Santos não tem um atacante extremo como tem pelo lado esquerdo, então o Santos tem algumas peças que o Marcelo Teixeira precisa rapidamente mexer nessa janela de transferência. Então o Santos precisa rapidamente olhar o mercado e suprir essas ausências, Marcão. Mas o jogo de hoje, a gente pode olhar pro Kleber Xavier e ter uma esperança. O Kleber Xavier mexeu, pra mim, teve só as alterações pro lado esquerdo ali do lateral que eu não mexeria, mas no contexto ele foi muito bem, mas o azar, o Santos acabou dando azar e acabou sendo derrotado para o Grêmio aqui em Porto Alegre. A gente precisa analisar o jogo de forma cuidadosa também. O torcedor, tô vendo aí muita gente já pedindo fora Kleber Xavier. É complicado, entendeu? É complicado. Se o Santos
acima de tudo, a gente não acreditar no trabalho de quem está chegando agora e que pelo menos fez aquilo que todo mundo pedia para que fosse feito, que era mudar o time. O cara mudou 6 jogadores. Agora, o grande problema é que o Santos Futebol Clube individualmente erra em momentos importantes, Elias. Você erra em momentos importantes. 3 dos nossos 4 defensores falharam no lance do gol. É o Kevson pela esquerda, é o Luan Pérez, o zagueiro experiente, que fura a bola na grande área, e o Luizão que rebate pro meio, pô. Então isso arrebenta com qualquer treinador, pô. Agora não dá pra todo dia aqui a gente ficar discutindo o treinador. Ah, manda o Kleber Xavier embora. Não é assim. Vamos analisar o que foi o pouco jogo, né? Senão é loucura. Senão não vale a pena a gente fazer transmissão, fazer nada. Entendeu? Então, a verdade é, pra mim, duas situações importantes. O Santos, enquanto teve perna, foi melhor. Muito melhor. Só que o problema é que o Santos não tem condição física, Elias. Que é um trabalho que o Fábio Mascheredian vai precisar corrigir. O Santos não aguenta o jogo todo. O Rolezer não aguenta a partida, por isso que saiu. O Soteldo, enquanto teve perna, foi o melhor do jogo. Quando perdeu fisicamente, não adiantava mais, não tem condição. O David, a mesma coisa. Então são jogadores que estão mal preparados fisicamente. Aliado a erros individuais, o Santos perde mais um jogo. O Grêmio aguentou 90 minutos. O Grêmio aguentou a partida toda. O atacante do Grêmio, o Christian Oliveira, correu até o final na mesma pegada. O Soteldo aguentou 60 minutos de jogo, Jordão. Então, enquanto o Santos não tiver um time melhor preparado fisicamente e continuar errando de forma absurda individualmente, a gente vai continuar vendo isso aí. Jogamos até um bom futebol no primeiro tempo, mas infelizmente perdemos mais uma. Jogamos como nunca, perdemos como sempre, Thiago Jordão. Exatamente, Marcão. O Santos faz uma boa partida, você bem trouxe aqui, só que o Santos é um time que morre fisicamente. Marcão, tem que ser visto o que aconteceu com todo jogador que vem pro Santos Futebol Clube e morre fisicamente. O Santos é um time que se esforça muito pra fazer o mínimo nas partidas, Marcão. Como é que pode uma equipe profissional de futebol, não conseguir aguentar jogar os 90 minutos, Marcão? E erros defensivos. Isso quebra qualquer pessoa, Marcão. Se fosse o Guardiola lá hoje, será que as pessoas também estariam falando a mesma coisa? Fora Guardiola? Gente, de nada adianta você ter um treinador se os jogadores que estão ali em campo entregam a paçoca. O Santos eles entregaram contra o Red Bull Bragantino, o Santos entregou gols contra a equipe do São Paulo em falhas de compactação, entregou hoje contra o Grêmio, Marcão, e o Grêmio mostrou, por mais que esteja em uma fase, ser um time resiliente. O Grêmio soube suportar a pressão do Santos, as chegadas do Santos. O Grêmio foi uma equipe defensivamente falando muito inteligente no jogo. Qual foi o grande erro do Grêmio no jogo, Marcão, defensivo? Eu não consigo lembrar de 2, 3 erros do Grêmio, Marcão. Só que aí você pega o Santos, como é que num sistema defensivo que tem 4 pessoas, 3 participam de forma negativa nos lances, Marcão? 3. O Luizão erra espirrando a jogada ali para o jogador do Grêmio. O Luan Pérez fura de forma bizarra, sério, bizarra a furada do Luan Pérez. E o Kevson no momento de desatenção na partida. Não pode o jogador que tá em campo há menos de 1 minuto perder a bola do jeito que perdeu e tomar o drible que tomou, Marcão. Então eu ainda coloco um pouquinho mais nesse balaio, Marcão. Cadê os volantes do Santos? Cadê os volantes do Santos no rebote? Nunca estão lá, Marcão. O Santos no primeiro tempo ganhava a segunda bola, mas no primeiro tempo morreu. Você busca esse time do Santos aí a partir dos 70 minutos de todas as partidas. Tá aí, meu caro Elias Cabrini Russo. É até difícil controlar o chat aí, o chat tem todo direito, Elias. É inconcebível, né, Elias? É inaceitável um time do tamanho do Santos, com 21 pontos disputados, ter somente 4. É claro que passa o filme todo de 2023 na nossa cabeça, Elias. Lembrando que nessa altura do campeonato, quando nós caímos, o Santos estava bem melhor do que agora, Elias. E a gente não consegue, primeiro, né? A gente, claro, até hoje deu um sinalzinho de melhora. É importante destacar isso, né? Até preciso ser justo aí com o Kleber Xavier. Eu acho que teve um sinal de melhora sim. Mas o grande problema é que é pouco, Elias. Perdemos hoje para um dos piores times do campeonato, que se mostrou ruim hoje também, né? O Grêmio mostrou que é fraco também, e perdemos. Exatamente, Marcão. Por isso que eu acho que o torcedor ficar cobrando agora o treinador não é momento, cara. A gente sabe que não dá para pro cara com uma semana de trabalho fazer alguma coisa. O que a gente viu, que ele tem personalidade,
tirou os dois líderes, né? Os dois jogadores que eram mais experientes, que eram os capitães da equipe, o Gil e o Diego Pituca, teve essa coragem, tem essa preocupação. O Adriano Rosário até falou aqui no nosso pré-jogo, na preocupação dele perder o elenco, mas esse é o momento da diretoria estar junto com ele ali, conversar com o jogador, falar, não, o cara vai ficar aqui, é ele que é o comandante, vocês têm que obedecer o que ele mandar aqui, porque a gente vê algumas mudanças, não dá para você esperar que em 7 dias de trabalho o cara vai conseguir mudar tudo, até porque tem os desfalques também, não tem o Barreal, não tem o Neymar, não tem o Zé Rafael, que é outro jogador que vai mudar esse meio de campo do Santos, então é momento de ter paciência, ter um pouco de calma, se o torcedor ficar nesse desespero, cobrando todo mundo de novo, cobrando principalmente a comissão técnica, aí não vai dar certo, mas acho que é o momento de segurar, todo mundo conversar ali, a diretoria cobrar também, porque não adianta só o treinador cobrar em campo, o cara tenta as coisas ali, faz as mudanças, mas ele não joga, eu achei que ele acertou, na minha opinião, eu respeito a opinião de vocês, mas acho que ele acertou na mudança ali do Escobar, colocando o Kevin, que ele ia dar mais velocidade, um jogador que chega mais na área, que poderia ajudar um pouco mais o Soteldo na parte ofensiva, mas o cara não joga, o primeiro lance do cara ele erra e já compromete o time. Luizão, essa falha de deixar o cara sozinho, o Christian Oliveira sozinho pelo lado direito ali, que era a função dele, o cara tá improvisado, tudo bem, mas teve a semana para treinar, era o cara que poderia estar no segundo pau, atento ali, já que o Luan Pérez falhou, deixou a bola passar, então são muitos erros dos jogadores e não dá para cobrar a comissão técnica, que na minha opinião começa o trabalho bem feito. Vamos às notas dos jogadores? Vou começar com as notas dos jogadores, primeiro aqui pela ala direita, o Jordão, Adriano Rosário, depois vamos para a ala esquerda, Elias Russo, Varandete e eu fecho. É claro que são 5 pessoas participando, vamos ser objetivos aí, claro, se estender um pouco mais naqueles casos que merecem talvez um detalhe maior na nota. O primeiro é o Gabriel Brazão, Thiago Jordão. Vou dar uma nota 6 pra ele, Marcão, porque não vi ser tão participativo e exigido na partida, por isso uma nota 6 pro Gabriel Brazão. 6,5, Marcão. 6 pro Brazão, Marcão. 6. Para mim, nota 6,5 para o Gabriel Brazão no jogo de hoje. O zagueiro Luizão. Marcão, vou deixar ele na média porque, assim, a minha interpretação é que ele falha no gol do Grêmio, mas ele vinha fazendo uma partida segura até então vou dar uma nota 5 pra ele pra deixar na média. Pra mim, 4,5. Foi decisivo no momento do gol. Se sentiu bastante dificuldade na marcação, teve que ter o apoio do Tassiano, por isso minha nota é 4,5 pra ele. Acho que fez um bom jogo, mas entregou mais um gol, tomou um amarelo, mas mesmo assim eu vou dar nota 5 pra ele. Nota 5. Olha, eu achei uma partida razoável do Luizão, viu? Primeiro tempo, ok. Segundo tempo, ele rebate mal, né? O Luizão falhou no gol do Grêmio. Assim como o Luan Pérez e Kevson. Nota 4,5 pro Luizão nesta tarde na Arena do Grêmio. Luan Pérez. Marcão, nota 2 pra ele, pra mim um dos piores em campo, partida tenebrosa do Luan Pérez, principalmente ali no início da partida, muito afobado, chegando atrasado nas jogadas, correndo risco de ser expulso, por isso nota 2 pro Luan Pérez. Pra mim, 4,5, Marcão. 4,5, também falhou no momento do gol, também correu o risco, inclusive, de ser expulso logo no início, logo de cara tomou um cartão amarelo, por isso 4,5. Mais uma partida ruim também, né? Pra mim, falou no gol, tomou o cartão amarelo mais uma vez, nota 3,5 pra ele. Horroroso, nota 2,5. Não gostei do Luan Pérez, não. O Luan Pérez, ele primeiro se livra de ser expulso no começo da partida, uma falta dura no Dodge. O VAR faz vistas grossas. Depois ele faz um pênalti que não foi visto, não foi observado nem pelo árbitro nem pelo VAR. Depois ele falha no lance do gol do Grêmio, ele fura a bola na grande área. Portanto, péssimo jogo do Luan Pérez hoje, nota 2 para ele. 2 para o Luan Pérez. E veja, é um jogador que tem totais condições de ser titular do Santos por aquilo que já jogou na sua carreira. Eu não sei o que está acontecendo com o Luan Pérez, não sei. É absurdo. Luan Pérez foi contratado pelo Santos Futebol Clube para ser titular o ano passado. O cara não consegue jogar. Se o árbitro fosse um árbitro competente, Luan Pérez tinha sido expulso. Péssima partida do Luan Pérez, para mim nota 2, zagueiro Zé Ivaldo. Péssima partida do Zé Ivaldo também, Marcão. Não gostei da atuação dele, achei que falhou no posicionamento em campo, por isso vou dar uma nota de 3,5 para ele. Para mim, nota 5 pro Zé Ivaldo. Acho que da zaga do Santos, para mim, o que não comprometeu. Ganhou alguns duelos, principalmente duelos aéreos, por isso nota 5.
Eu achei que não foi uma boa partida também, mas do sistema defensivo foi o melhor para mim, nota 4,5. Nota 4. Dos zagueiros do Santos Futebol Clube, aquele que menos comprometeu, nota 5 para o Zé Ivaldo. O lateral esquerdo, Gonzalo Escobar. Marcão, vou deixar ele na média com uma nota 5, porque eu não vi uma grande partida dele, mas também não consegui ver ele comprometendo o Santos efetivamente, Marcão. Ele também saiu na partida, né? Nota 5. Pra mim, nota 6, Marcão. Foi defensivamente muito bem, conseguiu fechar aqueles espaços ali do setor que ele estava atuando, mas infelizmente acabou sendo por desgaste físico, nota 6. Eu acho que, na minha opinião, ele não vinha fazendo uma boa partida. Deu para entender agora, né, na explicação do Kleber Xavier, mas só jogou na parte defensiva ali, praticamente não apoiou. Acho que atrapalhou um pouco a sequência de jogadas do Soteldo. Para mim, nota 4. Nota 4,5. Para mim, uma partida regular do Escobar. Entendi agora a questão de ele ter sido substituído pela questão física. Tecnicamente, na minha opinião, não deveria ter saído. Fisicamente, ok, deu para entender. Nota 5 para o Gonzalo Escobar. João Schmidt. Olha, Marcão, até que eu gostei da partida do João Schmidt hoje. Ele fez muito daquilo que cobrávamos, né? Aparecer no ataque, finalizar a gol, Marcão. Então, vou dar uma nota 5,5 para ele, porque não foi lá grandes coisas, mas ele demonstrou uma evolução. Pra mim, Marcão, nota 6 também, acho que evoluiu bastante o Schmidt, fez uma boa partida, teve chegada à frente, coisa que a gente vem falando bastante sobre isso, nota 6 pra ele. Também vou dar nota 6, acho que teve uma mudança de postura, principalmente dele, né? Fica muito na marcação ali, aparecia muito pouco, hoje eu gostei, nota 6. Nota 6. Eu acho que foi o melhor jogo do Schmidt dos últimos jogos. Gostei do João Schmidt hoje. Nota 6 para ele, para João Schmidt. Tomás Rincon. Marcão, pro Tomás Rincon vou dar uma nota de 6,5 para ele, porque no meu ponto de vista, enquanto esteve apto fisicamente, ele anulou as jogadas do Grêmio ali no setor do meio campo, portanto, nota 6,5 para ele. Nota 6, Marcão. Acho que ele conseguiu anular o principal jogador de armação do Grêmio, que é o Cristaldo. O Cristaldo não jogou justamente por uma marcação muito forte do Rincon. Nota 6, 6,5. Vou dar nota 6 para ele, tá de bom tamanho, mas depois acabou cansando fisicamente, aí a gente percebeu a queda de rendimento do jogador. Nota 6. Também gostei enquanto teve fôlego, nota 6. Nota 6. Olha, o Adriano citou bem, né? O Cristaldo realmente não jogou. Acho que houve mérito do Tomás Rincon nesta função de marcação. Na transição meio-campo-ataque não me agradou o Tomás Rincon. Mas pela marcação, nota 5 para ele, porque realmente anulou Franco Cristaldo. Benjamin Roleiser. Marcão, vou dar uma nota 4 para ele. Eu achei que ele foi pouco participativo na partida. Não vi ele com aquela intensidade que ele demonstrou, por exemplo, no jogo contra o CRB. Por isso, nota 4. Pra mim, 4,5, Marcão, muito abaixo, mas rendeu um pouco mais quando foi por dentro, que é onde ele rende melhor, 4,5. Eu acho que não se entendeu ali com o Tassiano no meio, às vezes pela beirada também, nota 4. Nota 4. Partida bem abaixo da última, né? Contra o CRB. Partida muito discreta de Benjamin Roleiser nesta tarde. Para mim, nota 4 para o Roleiser, que ainda eu costumo dizer e venho dizendo isso, para mim ainda está devendo. Pela mídia que foi criada em torno dele, pelo nome que foi falado, pelo investimento que foi feito, ainda é um jogador, no meu entendimento, pouquíssimo protagonista. Sabe jogar bola? Claro que sabe, né? Claro que sabe. Porque é um jogador que foi vendido, inclusive, para o Benfica por 10 milhões de euros. Todo mundo sabe que ele sabe jogar bola. Agora, para aquilo que se espera dele, é muito pouco. A régua no Santos é muito baixa. O torcedor se contenta com pouco. Roleiser está devendo ainda. Para mim, nota 4 para ele. Tassiano, vou dar uma nota 5,5 para ele, Marcão. Achei que ele fez muito bem ali a cobertura defensiva do Santos, principalmente pelo lado direito. Porém, foi pouco participativo no ataque, no meu ponto de vista. 5,5. Pra mim, nota 5. Foi fundamental ali pra minar o lado esquerdo de ataque do Grêmio. Ele conseguiu fechar essa marcação, fez dobra ali com o Luizão, aí dificultou principalmente as ações do lado do Grêmio ali, mas no mais, isso aí. Teve dificuldade nessa troca com o Roleiser, nota 4,5. Achei que fez uma partida razoável, nada além disso, nota 5. Nota 5. tá aí. Olha, eu não gostei do Tassiano, para mim, não. Se taticamente ele funcionou, tecnicamente acrescentou pouquíssimo ao ataque do Santos. Para mim é outro jogador que está muito abaixo daquilo que se espera.
Tassiano, até agora, mostrou pouco no Santos Futebol Clube, por mais que tenha 3 gols já com a camisa do Santos. É um jogador também que está muito abaixo daquilo que se espera dele. Para mim, nota 4 pro Tassiano, não gostei da partida dele. Soteldo. Pra mim, Marcão, o melhor em campo do Santos, disparado, assim, o jogador venezuelano Soteldo, vou dar uma nota 7 pra ele. Pra mim, 7,5, Marcão. Fez as principais jogadas ofensivas do Santos, conseguiu criar bastante oportunidade por ali. O que falta ao Soteldo é finalização. Teve 3, 4 oportunidades de finalizar, não finalizou. E aí, quando finalizou por cima do gol, né? Mas, no contexto geral, 7,5 pelo que ele fez na partida. Acabou cansando e aí se refletiu no ataque do Santos. 7,5, Marcão. Para mim, sem dúvida, o melhor com a camisa do Santos hoje. Soltou um pouco mais a bola, não prendeu tanto, tentou algumas jogadas de gol ali, chutando pro gol, algumas bolas também dentro da área, tocando rápido. Nota 7 para ele. Nota 7, Marcão, mas faltou, né, a finalização. Ele teve várias oportunidades e não aproveitou. Olha, enquanto o Soteldo teve perna, o Santos conseguiu ser melhor que o Grêmio. O Soteldo foi o melhor jogador do Santos disparado, era a válvula de escape do Santos pelo lado esquerdo. É um jogador que num contra um realmente é diferente, mas falta a ele o último passe, falta a ele a decisão. Isso aí, infelizmente, faz parte da carreira, da trajetória do Soteldo. Você precisa ter ao lado dele protagonistas. Se você depender exclusivamente do Soteldo para decidir o jogo, talvez o placar sempre vai acabar em 0. Mas o Soteldo fez a sua parte, né? Faltou mais Soteldos hoje no Santos Futebol Clube. Para mim, nota 7 para ele nesta partida. E Jefferson Soteldo, o melhor do lado do Santos, na minha opinião. David Washington. Nota 6 pra ele, Marcão, porque enquanto teve físico, pra mim o David Washington fez uma partida muito interessante pelo Santos, trazendo dinâmica pro ataque, por isso nota 6. Pra mim, nota 5, acho que o Kleber Xavier precisa apostar um pouco mais nesse garoto. Acho que pode, inclusive, jogar junto com o Tiquinho Soares, de repente numa formação no 4-1-3-2, pode se jogar juntos. Eu acho que é um jogador que tem essa característica de sair da área, puxa a marcação, ele fez bastante isso. Nota 5, Marcão. Eu também vou dar nota 5, um jogador que fez um primeiro tempo muito bom, mas parece que é mais velho do que o Tiquinho, cara. No segundo tempo já cansa rápido, nota 5 para ele. Nota 5. Olha, eu gostei muito da movimentação do David Washington no primeiro tempo. Acho que ele fez um primeiro tempo muito interessante, entendeu? É claro que você espera de um centroavante o gol. Aliás, quase que o Caio Jorge faz o segundo, né? Para o Cruzeiro, né? Falando em gol, por incrível que pareça, o Caio Jorge, que era o atacante quase gol no Santos, tá fazendo gols no Cruzeiro, tá muito bem no Cruzeiro. Cruzeiro 1, Flamengo 0. O Caio Jorge acabou de meter uma bola na trave, já fez o primeiro. O Caio Jorge, que era o artilheiro quase gol no Santos, está virando artilheiro do gol no Cruzeiro. Sobre o David, eu gostei. Eu gostei de ver o David Washington como titular no primeiro tempo. Acho que se movimentou bem. É claro que ainda precisa de mais. Talvez a continuidade para o David é importante. Mas eu gostei do primeiro tempo do David. Segundo, não. Para mim, nota 5,5 para o David Washington. E eu manteria o David Washington como titular para a partida contra o Ceará. Gabriel Bom Tempo. Marcão, vi pouco do Gabriel Bom Tempo na partida, confesso. Não vi o Gabriel Bom Tempo trazendo uma dinâmica pro meio campo do Santos. Vou deixar ele na média, nota 5. Pra mim, Marcão, nota 4. Acho que o Bom Tempo entrou ali mediano. Nota 4 pra ele. Sumido em campo, não deu o dinamismo que a gente esperava, nota 4. Nota 4. Pouquíssimo útil, 4. Tiquinho Soares. Marcão, vou deixar o Tiquinho sem nota. Eu vi ele pouco participativo na partida, não consegui ver ele desempenhando, né? Quantos Aparecendo minutos no Tiquinho ataque. Soares entrou? Entrou já no finalzinho da partida. Mas eu acho que até pelo tempo que o Tiquinho teve em campo, acho que cabe uma nota, viu, Thiago Jordão? Cabe uma nota porque ele jogou ali pelo menos 15, 20 minutos, né? Então, vamos lá. Deu uma nota pro Tiquinho Soares, pode ser baixa, mas é preciso dar uma nota ali. Certo. Então, Marcão, vou deixar ele com uma nota 4 ali pelo pouco que eu vi dele na partida. Pra mim, nota 3, Marcão. Eu acho que ele se movimentou alguns momentos ali. Eu gostaria de ver ele junto com o David Washington. Acho que isso que é um ponto que eu gostaria de ver os dois juntos. Mas hoje, nota 3. Pra mim, entrou, não pegou na bola, nota 2 para ele. Nota 2,5, nem ouvi o nome dele. Não gostei, nota 3 pro Tiquinho. Kevson, nota 3 pra ele, Marcão. Infelizmente, ele acabou sendo decisivo pro lado negativo pro Santos Futebol Clube. E além disso, ele apanhou da bola em algumas jogadas no ataque, Marcão. Então, nota 3 pra ele. É o lamento do atleta que acabou de... No que ele entra, o Grêmio faz o gol, né? Nota 3, mas é um lateral que tem potencial, pode crescer bastante lá na frente, mas hoje nota 3.
Tem potencial. Hoje entrou e entregou um gol praticamente para o time do Grêmio e na parte ofensiva não fez nada. 2,5. O Kevson tem potencial, um lateral que até quando foi feita a alteração, eu discordei da saída do Escobar, mas entendi que até foi ousado o treinador Kleber Xavier em colocar o Kevson. Eu acho que é um jogador que a gente não pode desistir. Eu acho que ele tem potencial principalmente para jogar na linha de 3, né? Como um ala pela esquerda. Jogou assim no Atlético Paranaense na base. Eu vou dar uma nota 3 pro Kevson hoje, mas eu volto a dizer, não foi bem na partida, entrou mal, mas é um jogador que pode ser melhor aproveitado. JP Sherman. Marcão, vou também dar uma nota 3 pra ele, porque pra mim o JP Sherman não contribuiu em nada pro Santos Futebol Clube e além disso não conseguiu acertar um cruzamento na partida, nota 3 pra ele. Siga o relator, nota 3 também, Marcão. Acabou entrando, era um jogador que poderia dar um pouco mais de dinâmica nesse ataque pelo lado direito do Santos, mas pra mim nota 3 pra ele. Mal demais, nota 2 para mim. Nota 2. O Sherman muito mal. Mamãe. 2. Sendo muito bonzinho. Matheus Xavier entrou no finalzinho. Matheus Xavier pouco pegou na bola. Vamos lá, Jordão, vamos lá. Vamos dar uma nota pro Matheus Xavier. Matheus Xavier, Marcão, atuou por 7 minutos na partida, mas não vi ele fazer grandes coisas, Marcão. Também achei ele muito sumido, muito preso ali na marcação do Grêmio. Nota 4 pra ele. Marcão, esse sem nota. Pra mim entrou já no final da partida pra dar um pouco mais. Já não tinha mais tática. Matheus Xavier sem nota, 7 minutinhos, né? Pra mim sem nota. Talvez dá pra deixar sem nota o Matheus Xavier. Vamos deixar sem nota aqui. Vamos padronizar o Matheus Xavier como sem nota. O treinador Kleber Xavier, Thiago Jordão. Marcão, nota 6,5 pra ele. Eu achei que ele escalou a equipe de uma forma muito interessante, foi corajoso na escalação e fez uma coisa que a gente não via há muito tempo no Santos. Modificou o time em campo sem mexer propriamente nos jogadores na partida. Então, uma nota 6,5 pra ele. Pra mim, nota 6, Marcão. Gostei muito da coletiva dele. Pontos importantes que ele falou no que ele foi a partida também. Leu muito bem o jogo. Acho que o torcedor do Santos tem que ter um pouco de esperança nesse treinador. Acho que é jovem ainda, até tempo de caso, quero dizer. São apenas 2 jogos como profissional, treinando um time profissional. Tem boas ideias, deu pra ver isso, principalmente pelo primeiro tempo que ele fez. Inclusive, ele fala no primeiro tempo disso aí. Então, pra mim, nota 6. Que deu azar na alteração, ele já explicou exatamente por isso, mas pra mim nota 6, tem boas ideias o Kleber Xavier, Marcão. Eu gostei também, eu acho que é um treinador jovem, jovem não, pelo menos na carreira, né, começando agora, mas vejo ele enxergar bem o jogo, fazendo as mudanças nas horas certas, no momento certo. Às vezes o jogador não rende em campo, mas eu gostei demais, nota 7 pra ele. Nota 6, Marcão. Acho que ele tem um futuro aí promissor como treinador e ousou, né? Ele propôs mudanças e surtiu efeito. Olha, eu faço das palavras de vocês as minhas. Eu acho que quem não merecia hoje um resultado negativo era o Kleber. Pela postura, pela coragem, pela personalidade que teve. Eu gostei do Kleber. É claro que nas mudanças ele errou e acertou. Também tem a questão do elenco que ele tem em mãos, né? Ele tinha lá o Sherman, tentou o Sherman, que talvez não era a melhor peça. Enfim, o Kevson, que eu particularmente acho que um jogador que tem potencial, mas não entrou bem. Enfim, eu gostei da personalidade, eu gostei da coragem, da leitura de jogo. Então, para mim, nota 7 para o Kleber Xavier nesta tarde. Eu acho que foi um pecado o resultado. Agora, como ele bem disse, o futebol não tem justiça. Não adianta a gente ficar aqui com blá, 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 com qual é. Futebol não tem justiça. Era muito melhor hoje o Santos não ter jogado nada e ter vencido por 6-0, que o torcedor estaria satisfeito. Infelizmente foi o inverso. O Santos jogou bem o primeiro tempo. Enquanto teve perna, foi melhor que o Grêmio, mas perdeu o jogo e fica o resultado, né? Mas nós aqui que estamos analisando, fazendo uma cobertura séria, a gente não pode cair nesse oba-oba de falar, muda o treinador agora. Não, o Kleber fez um bom trabalho. Pelo menos ele teve um dia para treinar esse time. Ele teve um treinamento só e mudou 6 jogadores. Então o Kleber foi bem, no meu entendimento. Agora, durante essa semana, precisa trabalhar sério, porque a questão física do Santos Futebol Clube, ela é gritante. A questão física desse time do Santos é gritante. Então, o senhor Fábio Maceredian, que acabou de chegar ao clube, o senhor Kleber Xavier, eu não sei se é treino em 2 períodos, eu não sei se esses caras têm que ficar concentrados, eu não sei se tem que monitorar o sono desses caras, tem que criar o disque balada, eu não sei o que tem que fazer. Mas é preciso olhar a parte física do Santos,
porque há muito tempo o Santos é sempre pior que o adversário fisicamente. E perdemos na questão física hoje, infelizmente, para o Grêmio. Portanto, nota 7 para o Kleber Xavier. O árbitro Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo, que aplicou 8 cartões na partida, Marcão. Vou dar uma nota 3 para ele, porque eu acho que ele prejudicou a equipe do Grêmio na partida. No meu ponto de vista, ele deveria ter expulsado o Luan Pérez, também deveria ter assinalado penalidade para a equipe do Grêmio, Marcão, e achei que ele foi um árbitro que parava muito o jogo. Ele não deixava o jogo correr, em alguns momentos até uma falta de critério por parte dele. Pra mim, nota 4, Marcão. Nota 4. Acho que ele errou no princípio do jogo, ele errou. Poderia até, inclusive, ter marcado aquele penal, ou então até ido ao VAR pra ver aquele pênalti, aquela lance do Luan Pérez, mas no contexto foi muito bem, nota 4. Eu acho que ele foi bem pro Santos hoje, Marcão, mas apitou mal pra caramba. Eu também concordo plenamente que tinha que ter expulsão do Luan Pérez, que ele entrou no tornozelo do jogador do Grêmio, e também o pênalti que pra mim foi claro, ele nem foi pro VAR. Pra mim, uma péssima arbitragem, nota 3. Nota 3, concordo com o Elias Russo. Todos nós aqui somos santistas e é claro que a gente fica feliz, né? Olhando como torcedor, de ele não ter expulsado o Luan Pérez e nem ter dado o pênalti do Luan Pérez. Mas a verdade é que ele errou nos dois. O Luan Pérez merecia ser expulso pelo que o VAR tem feito e, claro, olhando aí aquilo que tem sido adotado no futebol brasileiro, era lance para expulsão. E o pênalti claríssimo do Luan Pérez também chegou atrasado. Então, um árbitro que erra de forma escandalosa 2 vezes, independente para o lado que errou, ele não foi bem no jogo. Portanto, nota 3 para Bruno Arleu de Araújo.